Será que se a gente investir R$ 80 no CDB do Banco Inter, a gente está fazendo um bom investimento? Quais são os riscos que a gente está correndo ao fazer esse tipo de investimento? É isso que eu quero falar no vídeo de hoje, aproveitando para responder essa pergunta aqui do Carlos Eduardo, que tem aqui um vídeo do meu canal. Investir R$ 80 no CDB de liquidez diária foi um bom investimento? Tô com medo de algo dar errado. Vamos responder isso tudo e se você quiser sua pergunta respondida aqui em vídeo também, é só você deixar uma boa pergunta aqui nos comentários que a gente traz para um próximo vídeo aqui. Mas vamos lá, né? Começando com os riscos que a gente tem ao investir em um CDB. E para explicar o risco, a gente precisa entender qual que é a lógica desse tipo de investimento, né? O que a gente está fazendo com o nosso dinheiro quando a gente compra um CDB. E nada mais é do que um certificado de depósito bancário. Então é um certificado, é um título que comprova que a gente fez um depósito bancário. Um depósito esse que é a prazo, ou seja, não é um depósito à vista na conta corrente, é um depósito que a gente está emprestando o nosso dinheiro para o banco, para ele utilizar esse dinheiro ao longo do tempo, reemprestando para alguém e em troca a gente vai receber juros durante um determinado período, até a data do vencimento, ou se for um título com liquidez diária, a gente vai receber os juros referentes ao período da aplicação até a data do nosso resgate, que se for no caso, por exemplo, do CDB do Banco Inter, do C6 Bank e de vários outros bancos, a gente tem a opção de ter a liquidez diária para a gente resgatar a qualquer momento. Então, entendido como que funciona um CDB, que a gente está emprestando dinheiro para o banco para ele reemprestar, e ele ganha nessa diferença da taxa de juros, né? Qual que é o risco que a gente corre ao investir em um CDB? E aí, esse risco, muitas vezes, vai depender do tipo de CDB que a gente está contratando. Qual que é a rentabilidade daquele CDB? Pode ser uma rentabilidade pós-fixada, pré-fixada, atrelada à inflação. E nesse caso, no caso do CDB do Banco Inter desse vídeo aqui, ou até mesmo do C6 Bank, todos os CDBs de liquidez diária, eles são pós-fixados, ou seja, a sua rentabilidade vai ser um percentual do CDI, ou seja, na medida que o CDI sobe, a sua rentabilidade vai subindo, na medida que o CDI cai, a sua rentabilidade também vai caindo. Não significa que se eu investir hoje com o CDI a um determinado patamar e daqui a 6 meses o CDI sobe, todo o meu rendimento retroativo vai subir também. Não, o CDB é um investimento que pelo fato dele ser pós-fixado, a rentabilidade dele acontece diariamente. Então, se o CDI está em 10% ao ano e eu tenho um título que rende 100% do CDI, eu vou render ao longo de um ano, se tudo se mantiver constante, os 10%. Mas esses 10%, eles são contabilizados diariamente proporcional à taxa de 10% ao ano. Então, a gente vai render ele equivalente a 10% ao ano a cada dia e se mantiver constante, depois de um ano, vai render 10%. Mas ficou ali rendendo o equivalente a 10% ao ano proporcional ao dia durante um mês. Passou um mês, a taxa foi para 11% ao ano. Então, vai acumular o rendimento até então, o investimento inicial mais os rendimentos e a partir do primeiro mês, o total que a gente tem acumulado até aqui vai passar a render o equivalente a 11% ao ano, contabilizado diariamente também. Então, um dos riscos, obviamente, que a gente tem é determinado prazo depois do nosso investimento, o título tá lá rendendo diariamente, mas passa 6 meses, um ano e o CDI despenca. Então, hoje tá ali próximo de 10% ao ano, mas lá durante a pandemia chegou a 2%. Então, aquele título que você tinha pós-fixado, que inicialmente renderia 10%, agora tá rendendo o equivalente a 2% ao ano diariamente. Ou seja, é um risco que a gente tem. A nossa rentabilidade está diminuindo. Mas da mesma forma que isso pode ir para o outro lado. Se a rentabilidade sobe, isso é um ponto positivo para a gente. E essa é uma das principais diferenças que a gente tem entre um título pós-fixado e um título pré-fixado. Quando a gente compra um título pré-fixado, que ele vai render exatamente 12% ao ano, a gente sabe que se a gente segurar até o vencimento, a gente vai receber exatamente 12% ao ano. Então a gente tem essa previsibilidade, um risco que a gente não teria no caso do pós-fixado, que é o risco de não saber exatamente quanto que vai render até o vencimento. No pré-fixado, a gente sabe exatamente quanto que a gente vai resgatar. É só usar a fórmula dos juros compostos, fazer a projeção ali durante o tempo que a gente vai deixar investido para saber lá no vencimento quanto que vai render. Só que, se em um caso a gente não sabe exatamente quanto que a gente vai resgatar no vencimento, no outro caso, no pré-fixado, se a gente quiser resgatar antes do vencimento e o banco oferecer para a gente essa opção, ou até mesmo se a gente quiser vender o título no mercado secundário, é possível. Só que nesse caso, como a taxa é pré
fixada, a gente corre o risco de marcação a mercado. Não é o caso desse vídeo, então não vou aprofundar nisso aqui, mas existem outros vídeos aqui no canal que eu já explico essa questão da marcação a mercado. Se você quiser pesquisar e dar uma olhada, fique à vontade depois desse vídeo aqui. Mas qual que é o segundo risco que a gente corre quando a gente investe num CDB, nesse caso de liquidez diária pós-fixado? É o risco de crédito, é o risco de calote. Por quê? Igual a gente falou no início do vídeo, a gente está emprestando o nosso dinheiro para o banco e em troca a gente recebe juros. Mas se acontecer qualquer coisa no meio do caminho e o banco eventualmente quebrar, a gente está com o dinheiro preso lá no banco e a gente eventualmente não receberia de volta caso a gente desejasse sacar naquele momento, porque o banco faliu, não tem mais dinheiro para honrar os seus pagamentos. Esse é um risco que a gente corre em qualquer instituição financeira, mas obviamente quanto mais sólida, quanto mais robusta for aquela instituição, quanto mais seguro for aquele banco, menor vai ser esse risco de calote, mas eventualmente pode acontecer. Ai meu Deus, Sturt, e agora o que eu faço, né? Se isso acontecer, o que eu tenho para fazer? Bom, se você está investindo num CDB de um banco consolidado, a gente sabe que a gente tem a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro, uma espécie de seguro caso aconteça essa fatalidade no sistema financeiro. Então, tem vários bancos que participam lá do FGC, a maioria dos títulos de renda fixa bancária estão garantidos pelo FGC e um percentual de todos os depósitos que acontecem nos bancos é direcionado para o FGC, justamente para ter aquele colchão ali de dinheiro para bancar uma eventual crise no sistema financeiro, alguma quebra de algum banco, igual já aconteceram várias vezes no passado. Então a gente tem esse seguro, é um mecanismo que a gente tem para proteger. E se você analisar direitinho o banco que você está colocando seu dinheiro, não estiver arriscando completamente em um banco completamente desconhecido, que ninguém sabe qual banco que é, se for um banco minimamente conhecido, você já minimiza bastante esse risco. E se a gente for falar agora, responder de fato a pergunta do vídeo, né? Será que investir R$80 num CDB de liquidez diária é um bom investimento? Primeira coisa, a gente precisa saber um bom investimento para quê e para quem. Porque todo investimento precisa ter um objetivo e atrelado também a um perfil de investidor. Então, eu diria que sim, é um bom investimento para aquela pessoa que quer investir para sua reserva de emergência ou para um investimento ali de curto prazo, de fato, né? Você quer resgatar o seu dinheiro daqui a 2, 3, 4, até um ano, é uma boa opção você deixar no CDB de liquidez diária. Só que você precisa saber o seguinte, investir R$80 não vai mudar muita coisa. Porque pensa, se o CDI está ali próximo de 10% ao ano e ele mantiver ali durante um ano nesse patamar, você deixa o seu dinheiro investido durante um ano, R$80 rendendo 10% vai render 8%. Vai virar 88. Será que você ganhar R$8 durante um ano é uma boa opção? Assim, não vai mudar a sua vida. Da mesma forma que se você investir em ações, investir R$80 e você dá uma sorte de você pegar a melhor ação do ano, que rendeu 100% naquele ano, o que é difícil de acontecer também, você acerta ali. Aquela ação vai virar 160. Você ganhou mais R$80. Isso também não muda a sua vida. Então, não é um valor pequeno que vai de fato mudar a sua vida. Então, não diria que faz sentido você investir R$80 e esquecer aquele dinheiro. Mais importante, você investir R$80 para entender como é que funciona, ficar mais familiarizado com aquela questão, entender o processo, depois você resgata, você vai acostumando e vai vendo que não tem tanto perigo assim, vai quebrando essa objeção na sua cabeça e principalmente vai criando o hábito de investir que seja R$80 todos os meses. R$80 todos os meses, vai passar um tempo, você vai começar a acumular uma quantia um pouco maior e vai ganhando juros sobre juros, vai virando aquela bola de neve. Mas também R$80 no longo prazo não vai de fato te fazer um multimilionário, bilionário, isso não vai acontecer também. Quanto mais você investe, maior vai ser o seu patrimônio lá na frente. Então começa com os R$80, é um bom investimento, você não está fazendo nenhuma cagada financeira, é um bom primeiro passo, mas foque sempre em aumentar os seus aportes. Todos os meses você investir de pouquinho em pouquinho e buscar fontes de renda extra para você aumentar a sua renda, aumentar a sua capacidade de poupar ali todos os meses, e quanto mais você poupa, mais você investe e mais dinheiro você vai acumulando, mais juros sobre juros sobre juros você vai ganhando também, e é isso que vai lá na frente mudar o seu jogo. Mas tudo começa com o primeiro passo, então sem dúvidas R$80 é um bom investimento. Existem alguns riscos, mas são super controlados, é um dos investimentos mais seguros que a gente tem, investir num CDB de liquidez diária, principalmente pelo fato que seu dinheiro não fica preso durante muito tempo, você pode resgatar a qualquer momento. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser o meu acompanhamento nos seus investimentos, tiver mais de R$100 mil e quiser que eu analise a sua carteira, é só você preencher o formulário no primeiro link da descrição. Você vai conhecer a minha consultoria de investimentos. Eu vou pegar na sua mão e analisar a sua carteira, acompanhar diariamente para a gente fazer os melhores investimentos possíveis. Beleza? Tamo junto e até a próxima.